Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso curso Descomplicando a Economia. Meu nome é Felipe Calabres, sou professor de Economia e Ciência Política e hoje, nesse quarto módulo do nosso curso Descomplicando a Economia, nós vamos falar sobre economia de mercado. Entender a lógica do funcionamento do mercado é talvez um dos pontos mais importantes para quem quer entender um pouco a dinâmica das economias no dia a dia, entender a variação dos preços, né, a relação entre oferta, preço, demanda dos produtos em qualquer setor da economia. Esse módulo, como todos os outros, é composto por 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a história do pensamento econômico liberal com Adam Smith e da origem da ideia de mercado. No segundo bloco, nós vamos ver como isso é aplicado atualmente na microeconomia, a área da economia que estuda a formação dos preços e a relação entre produtores, ofertantes, né, e o equilíbrio de preços em determinados mercados. E como sempre, no terceiro bloco, vamos trazer exemplos cotidianos que ajudam a gente a entender, né, e olhar de uma maneira aplicada os conceitos que a gente viu nos 2 blocos anteriores. No primeiro bloco, vou convidar vocês a gente entender um pouco da filosofia do Adam Smith e como ele criou, né, ou ajudou a criar a ideia de mercado, como a gente entende hoje. Eu vou pedir para vocês aceitarem um pouco do pensamento abstrato, que é exatamente o que fazia Adam Smith, né? E vocês vão entender como, a partir de uma filosofia, ele conseguiu construir os alicerces do pensamento econômico moderno e contemporâneo. O Adam Smith, ele era um filósofo. É isso mesmo, né? É interessante pensar isso como a economia, no fim das contas, como várias outras ciências modernas, nasceu da filosofia. O Adam Smith era um filósofo e ele estava interessado em explicar a natureza humana. Ele queria explicar como as pessoas agem, né? O que leva elas a agirem, quais são os padrões de comportamento que as pessoas têm na sociedade. E a partir dessa investigação, ele cria o que seria o paradigma central do pensamento econômico até hoje. Ele vai enunciar isso da seguinte maneira: os indivíduos são egoístas, eles agem buscando o seu próprio interesse. Isso parece às vezes até banal, gente, mas é muito importante. Ele estava discutindo com outros filósofos que queriam entender como as pessoas agem, colocando ideias como o bem comum, né, a ideia da república. E o Adam Smith vai dizer o seguinte: ora, eu não estou muito preocupado em como as pessoas ou as coisas deveriam ser. Me interessa entender como elas são. E como elas são? Elas são assim. Os indivíduos agem pensando em si mesmos. E aí a gente vai para um segundo ponto. Para ele, isso era ótimo. Isso que chocou o pensamento filosófico na época. Enquanto outros pensadores achavam que isso era horrível, tinha que ser mudado, o Adam Smith vai dizer não. Os indivíduos agem pensando em si mesmos e isso é bom. Essa é a melhor forma de organizar uma sociedade e, consequentemente, a economia dessa sociedade. Como funcionaria isso? Cada um buscando o seu próprio interesse, você consegue ter um nível de bem-estar geral maior. Ele falou isso contrariando muitas das filosofias da época. Um segundo ponto fundamental é entender que para ele os indivíduos têm a propensão natural à troca. Tá? Ele vai dizer, todos os indivíduos tendem a trocar coisas, pensando em si mesmos. Um exemplo simples, bem banal. Tenho 2 cadernos, você tem 2 canetas. Eu chego para você e falo, você não quer trocar um caderno por uma caneta? Eu te dou um dos meus cadernos, você me dá uma das suas canetas. Como a gente faz isso? Pensando em si mesmo. Você está de olho em um caderno, porque com um caderno e uma caneta você tem mais utilidade do que com 2 canetas. E eu estou pensando em mim mesmo. Se eu tiver uma caneta, eu tenho mais utilidade do que 2 cadernos e nenhuma caneta. Nós dois, pensando em nós mesmos, realizamos essa troca e todo mundo sai ganhando. Ganha, ganha. Esse é o segundo ponto fundamental para entender todo o alicerce do pensamento econômico liberal. Todo mundo pensando em si mesmo, agindo assim, né? Isso é bom, e propensão natural à troca. Tá? São os elementos fundamentais para a gente entender o liberalismo econômico. E o terceiro ponto é a divisão do trabalho, né? Que o Adam Smith pensa ainda antes da Revolução Industrial, como era fundamental que o trabalho fosse dividido em etapas e cada trabalhador ficava responsável por uma etapa e assim você da produção das coisas, né? E assim você aumenta a produtividade, né? A capacidade daquela economia produzir maior quantidade de bens, né? Ou mercadorias. Tudo isso junto para a gente entender o alicerce do pensamento da lógica do mercado. E a melhor maneira, pessoal, da gente entender a lógica do mercado é pensar numa feira. Aliás, não é coincidência não. O Adam Smith, quando ele escreve lá no século XVIII sobre o mercado, ele está pensando exatamente nas feiras medievais. Tá? Ele ainda é antes da Revolução Industrial.
Basicamente funciona assim. A sociedade é composta de produtores e consumidores. Então, algumas pessoas ofertam coisas nessa sociedade e outras demandam, outras consomem, tá? E aí, imagine que você é um produtor de batatas, tá? Você produz suas batatas, vai à feira ofertar suas batatas. Chegando lá, você percebe que várias outras pessoas, vários outros produtores também estão ofertando batata. Tem muita batata na feira, mais batata do que demanda por batata. O que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. Por que o preço vai cair? Porque você percebe que se você não abaixar o seu preço, vai sobrar batata. E você vai jogar fora, vai tomar prejuízo. Então, você abaixa o preço, os outros ofertantes de batata também abaixam o preço, para todo mundo conseguir vender, né, e minimizar o seu prejuízo. O que aconteceu nessa situação hipotética? Havia mais oferta do que demanda. O que você, indivíduo produtor, vai fazer? Você percebe que batata não está compensando. Você está tendo que vender as suas batatas a um preço muito baixo, não cobre nem os custos de produção. E você percebe que ao seu lado tem um outro produtor de tomates e ele está vendendo tomates a um preço muito acima do que você está vendendo batata. Você vai para casa e resolve mudar de ramo, mudar de setor. Você fala, não vou mais vender batatas, não compensa, o negócio agora é tomate. E você passa a plantar tomates. Você colhe os tomates, volta na próxima feira para vender tomates, buscando o quê? Mais ganho, porque os tomates estavam mais caros. O que acontece nessa segunda-feira? Esse é o pulo do gato. Na segunda-feira, né, na segunda vez que você vai à feira agora vendendo tomates, outras pessoas também perceberam que tomate era a bola da vez, né? Estava caro, valia a pena ofertar tomates. Outras pessoas pensaram igual a você e venderam tomates. O que aconteceu? Aumentou a oferta de tomates, reduziu a oferta de batatas. Como num passe de mágica. Nem o governo, nem ninguém de forma centralizada precisou dizer o que está faltando e o que está sobrando. Os produtores, de maneira livre, perceberam isso. Agora você está vendendo tomate, tem mais tomate na feira e menos batata. O que aconteceu? Vai reequilibrar tudo, né? O preço da batata, agora porque tem menos, vai subir um pouquinho até chegar ao seu ponto de equilíbrio. E o tomate, que estava mais caro, vai cair o preço também, porque tinha muito pouco, agora tem mais. E a tendência é que no longo prazo tudo isso se equilibre. Pensando agora com a cabeça do consumidor, ele vai à feira, sempre vai ter tomate, sempre vai ter batata. Não precisa ter um planejamento central. Os próprios produtores se organizam, buscando seu próprio interesse e ofertam esses produtos. Se estiver faltando ou sobrando, o preço oferece uma informação sobre esse desequilíbrio e a próxima feira tudo se reequilibra. E se vocês entenderam isso, vocês entenderam o fundamento da sociedade de mercado e a famosa mão invisível. Essa é a mão invisível. Ela organizou a quantidade, né, a oferta de tomates e de batatas, como num passe de mágica, e tudo se reequilibra. Segundo bloco, a gente falou da microeconomia. Microeconomia é uma área muito importante da economia e nada mais é do que a formalização e a aplicação desse princípio para entender os mercados, né, de vários produtos diferentes. Né? Na aula completa, a gente deu exemplo, bem hipotético, da venda de trufas em um prédio de uma faculdade ou de uma firma. Né? Qual era a ideia ali? A gente viu que quanto maior o preço de uma mercadoria, menor a quantidade demandada. Né? Então o exemplo que a gente viu era, imagine que você vai vender trufas no prédio da sua faculdade. E aí você faz uma pesquisa de mercado e descobre que se ela tiver a R$50, 10 pessoas vão querer comprar a sua trufa. Se ela tiver a R$25, 20 pessoas vão querer comprar a sua trufa. E se ela tiver a R$10, 50 pessoas comprariam a sua trufa. Isso é uma curva de demanda. Ela está mostrando que quanto maior o preço, menor a quantidade que vai ser demandada desse produto. E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada desse produto. E depois a gente viu uma curva de oferta. A curva de oferta, como vocês vão ver depois nos gráficos, né, na aula completa, é uma curva que é ao contrário. Tá? Ela está mostrando a relação entre a quantidade ofertada de um produto e o preço. Ela vai dizer para você simplesmente o seguinte, quanto maior o preço, maior o interesse das pessoas ofertarem esse produto. É o contrário da demanda. Então, se um produto está com o preço lá em cima, que nem o exemplo da feira, o tomate está com o preço lá em cima, ele atrai produtores, ele atrai ofertantes desse produto. Né? Mais pessoas vão querer ofertar esse produto. E conforme o preço dele no mercado vai caindo, menos pessoas se interessam em ofertar esse produto. Elas migram de setor e vão para outro setor.
tá? Aí você tem uma curva de oferta. E depois tem um cruzamento da oferta e da demanda, onde vocês vão ver ali no gráfico que há um ponto de equilíbrio, onde a oferta encontra a sua demanda. Então, nem o preço está acima do equilíbrio e afugentando a demanda, né? As pessoas não estão comprando, e nem está baixo demais, dando prejuízo para o produtor. Há um ponto em que as duas curvas se encontram, que é o equilíbrio de mercado, que pode ser calculado com pesquisas de mercado para vários mercados diferentes, não só de tomates, de batatas, mas também de setores de tecnologia, né, do automobilismo e assim por diante. Então o mercado está o tempo todo buscando esse equilíbrio com a mão invisível, né? E se vocês não querem pensar na feira, a gente pode pensar em exemplos muito mais modernos, né? Contemporâneos, como por exemplo, aplicação em determinados setores da economia, né? Então, saindo da feira, vamos pensar numa coisa mais tecnológica? Vamos! O setor de IA, de inteligência artificial, né? Para quem já viu aí, já há boatos de que está havendo uma bolha nesse setor, né? Uma bolha financeira. O que significa isso? É um setor que tem muito potencial de crescimento, e aí os capitais, né, os investimentos que estão disponíveis no mundo estão migrando muito para esse setor, que ele é a grande promessa da vez. O que pode acontecer? Um desequilíbrio temporário. Muita gente foi para esse setor, isso pode gerar uma bolha, né? A tendência é que, se for muita gente, o mercado avisa: gente, está vindo coisa demais aqui. E aí uma parte sai desse setor e volta a aplicar em outros setores. Tudo isso ao mesmo tempo é economia de mercado. Vários mercados funcionando de forma concomitante. Querem pensar um que a gente pensa pouco e que funciona exatamente como um mercado? O mercado de trabalho, né? A gente viu em módulos anteriores que, quando o desemprego está muito alto, os salários caem. E quando o desemprego está muito baixo, os salários sobem. Por que isso acontece? Porque o trabalho, né, ele é organizado na sociedade de mercado tal qual batatas ou tomates. Se tem muita gente sobrando e não consegue ser empregada, o preço do trabalho dessa pessoa, ou seja, o salário, tende a cair. Se tiver todo mundo empregado, você vai abrir um negócio, vai procurar funcionários e não tem escassez, está faltando gente para trabalhar, sobe o quê? Sobe o preço. Então, os salários sobem. E isso a gente viu no terceiro bloco, que dá para dar exemplos infinitos sobre a aplicabilidade no nosso dia a dia. Desde o preço de batatas, preço do tomate, salários, taxa de salários, tudo isso se organiza, né, em vários mercados que funcionam ao mesmo tempo. A microeconomia estuda isso e vocês podem conferir lá na aula completa os inúmeros exemplos que a gente pode pensar, desde batatas, tomates, como eu falei, até o preço das ações na Bolsa de Valores, o nível dos salários, ou como a gente fechou a aula falando do preço dos transportes por aplicativo, né? O preço do Uber, do 99, que sempre sobe quando a demanda está alta e cai quando a demanda está baixa. Tem um aplicativo, né, tecnológico que calcula esses preços, que precifica as corridas, e ele é formado exatamente na mesma lógica que a gente viu da feira, né, com muito emprego de tecnologia, mas ele tenta ali calcular a relação entre oferta e demanda. Não é por outra razão que quando chove e você precisa de um Uber, justamente na hora que você mais precisa, sobe o preço. Por quê? Porque outras pessoas estão fazendo isso. Aumentou a necessidade delas daquele bem ou serviço. O aplicativo, que é muito esperto e sabe como funciona a lógica do mercado, ele sabe que mais pessoas vão pedir Uber e vão aceitar pagar mais caro porque está chovendo. Então o preço dele sobe. E como é que ele acha o preço? A tecnologia dele, como funciona? Eu não sei. Mas ele foi com certeza programado aplicando a lógica que a gente viu na aula. Se ele errar na mão e o preço estiver muito alto, o usuário não chama, né? Ele se recusa a pagar aquele preço. E aí o aplicativo percebe e abaixa o preço. Se ele estiver muito baixo, o motorista não aceita a corrida. Para ele não compensa. E aí o aplicativo percebe que ele errou na mão. E aí ele vai achar um equilíbrio. Uma hora ele vai achar o equilíbrio que faça com que o motorista aceite a corrida e o usuário também aceite. Ele conecta oferta e demanda num determinado nível de preços, que é o equilíbrio de mercado. Funciona com batatas, com tomates, com ações na Bolsa de Valores e com o preço do Uber. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso ajude vocês a pensar a economia no dia a dia. O objetivo do nosso curso, Descomplicando a Economia. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja no próximo módulo. Até lá e um abraço.